Olá pessoal, nesse vídeo eu vou tratar de uma afirmação feita pelo Scania numa live recente, onde ele defende a teoria flaviana, né, que foi cristianismo invenção de Vespasiano e da dinastia flaviana, ali por volta dos anos 70. Então você não tem cristão antes de 70. Então ele usa para corroborar isso a tese escrita pelo Brent Shaw, em que ele escreveu então que não haveriam cristãos ali em Roma, em 60, do tempo de Nero. Então, aquele testemunho do Tácito, que fala ali de incêndio de Roma e associa aos cristãos, Tácito está escrevendo em 120, mas ele está se referindo ao período de Nero. E ali Nero teria acusado os cristãos e perseguiu os cristãos ali nos anos 60. Então, temos aí cristãos antes da época de Vespasiano, antes dos Flavianos, né? Segundo o Scania cita o artigo do Brent Shaw para dizer, não, isso aqui foi um anacronismo aqui do Tácito. Na verdade, não tem cristão nenhum aqui em Roma. Bom, eu vou trazer exatamente o artigo do Brent Shaw. O artigo do Brent Shaw original é esse aqui, o mito da perseguição neroniana. Ele é um artigo que foi publicado em 2015, tá? Então, vamos ver aqui. Uma certeza convencional é que a primeira grande perseguição aos cristãos aconteceu no reino de Nero e que envolveu as mortes de Pedro e Paulo e a execução em massa de cristãos que se seguiram ao grande incêndio em 64. Esse é o que é dado como certo, né? Os argumentos aqui desse artigo contestam todos esses fatos, especialmente a grande perseguição ordenada sobre Nero. A única fonte sobre tal passagem é a do historiador Tácito. Embora a passagem seja provavelmente genuína, tá? Ele não contesta a autenticidade de Tácito, como Richard Kerr já contesta, né? Mas ele não está contestando. Ela reflete ideias e conexões prevalecentes no tempo que o historiador estava escrevendo e não as realidades de 60. Então, o que o Brent Shaw vai querer contestar no artigo? Primeiro, o ponto central dele é de que não houve uma grande perseguição ali contra os cristãos. Tá? Esse é o ponto principal dele. E o segundo é que também não tem certeza de que Pedro e Paulo morreram nesta execução. Então, veja, ele não está questionando a presença de cristãos em Roma. É isso que a gente vai falar aqui, tá? Esse texto daí do Brent Shaw, ele recebeu uma réplica logo depois, ó. Ou melhor aqui, ó. Do Christopher Jones, em 2017, tá? 2 anos depois. Aí ele fala aqui, ó, o Brent Shaw recentemente, tá falando desse artigo que a gente acabou de ver, arguiu que a perseguição de Nero nunca ocorreu. De fato, não há bases para duvidar do relatório de Tácito sobre a perseguição. Fontes posteriores a Tácito, como Melito e Dionísio de Alexandria, datam o martírio de Pedro e Paulo no reino de Nero, mas esses relatórios não se baseiam no testemunho de Tácito. Então, são testemunhos independentes. O que Shaw trata como um evento único, na verdade, é uma conjunção de dois eventos. Primeiro é a punição dos cristãos, e segundo é a execução de Pedro e Paulo nesse contexto. Quer dizer, o que ele vai chegar à conclusão é que realmente a morte de Pedro e Paulo em Roma não necessariamente está ligado ao incêndio de Nero, tá? Aí ele vem trazendo alguns depoimentos. Primeiro esse de Melito de Sardes. Melito de Sardes, que ele vai dizer o seguinte, eu vou traduzir aqui. Ó, sozinho de todas as pessoas, persuadidos por certos homens mal intencionados, Nero e Domiciano escolheram fazer de nossa palavra um sujeito de calúnia, tá? Um objeto de calúnia. Então, essa menção daqui do Melito de Sardes, que é ali no século II, já fala aqui da perseguição de Nero e Domiciano aos cristãos, tá?
Vocês escolheram fazer da nossa palavra, o cristianismo, um objeto de calúnia. Tertuliano, em Ad Nationis, ele também fala que Nero perseguiu os cristãos. Em Apologética, Tertuliano diz assim: consulte os seus arquivos, que isso estaria registrado lá. Tá? A gente nunca encontrou esses arquivos, na verdade, mas Tertuliano diz que existe. Né? Tertuliano é advogado. Né? A carta de Clemente aos Coríntios também se refere ao martírio de Pedro e Paulo, aparentemente em Roma, embora a data seja disputada. Dionísio de Corinto também dizem que Pedro e Paulo, depois de ensinarem juntos na Itália, foram martirizados na mesma época. Então você tem um depoimento aqui de Dionísio de Corinto, de Clemente de Roma, de Tertuliano, Melito de Sardes, que falam dessa perseguição aos cristãos. E particularmente aqui no Clemente de Roma e no Dionísio de Corinto, que fala da morte de Pedro e Paulo em Roma. Bom, existe uma questão aí no texto de Tácito, que o que o Brent Shaw está dizendo é que o que vai denunciar ele ser um texto do século II é que o Tácito usa Christiani. Tá? Aqui nós temos, aqui no manuscrito que nós temos, aparece Christiani e em outros manuscritos, Christiani. Então, temos manuscritos com as duas versões. De fato, a gente tem no Codex Sinaíticos essa troca similar, tá? Entre cristianos e cristianos. Tá? Aqui ó, o eta e aqui o iota. Aqui é o cristianos e aqui é o cristianes. Em Atos 11, 26 e 26, 28 e 1 Pedro 4, 16. Temos essa variação com Cristiane nessas três passagens aqui do Codex Sinaíticos. Então, sinal de que essa troca daí acontece até mesmo nos textos cristãos. Tá? Então, essa ideia que isso seria um anacronismo, na verdade, isso está presente nos textos cristãos, essa troca de cristiano para cristiane. Tá? Lucas, quando se refere a Atos, capítulo 11, que ele fala que aqueles seguidores foram denominados pela primeira vez como cristãos, isso parece ser uma denominação interna. Né? Aí ele fala das dificuldades em datar Atos dos Apóstolos. Né? Essa dificuldade para datar Atos dos Apóstolos não é uma razão para supor que o autor tivesse mal informado sobre as circunstâncias do cristianismo primitivo. Independente de Atos ser um texto do final do século I, começo do século II, isso não significa que o autor não tivesse bem informado, não convence. Outro argumento usado pelo Bernard Shaw é que, por exemplo, quando Paulo se refere na passagem em Atos 24:5, né? Quando, na verdade, quando o autor de Atos, seria Lucas, né? Atos 24:5, ele se refere ao advogado Tértulos como representante, o sumo sacerdote Ananias, diante de Félix, governador da Judéia. Ele chama Paulo de membro da seita dos nazarenos, ele não chama de cristão. Então, isso aqui seria mais um argumento para mostrar que o nome cristão, ali nessa época, ainda não está disseminado. Tá? Bom, que ele chama de nazarenos. Né? Essa referência aos cristãos como nazarenos, ela vai aparecer em textos cristãos. Tertuliano fala isso, que os judeus ainda nos chamam de nazarenos. E no Talmud babilônico, em outros textos, como no Birka Haminim, a oração contra os heréticos, aparece ali a referência a Nozerim, como referência aos cristãos. É o que se acredita. Então, assim, esse texto daqui de Atos, ao chamar cristãos de nazarenos, está dentro dessa perspectiva aqui. Então, não é questão
o Nazarenos, não é questão que seja uma denominação necessariamente antiga. Os judeus continuaram chamando os cristãos por nazarenos por mais algum tempo. Tá? Até na época do Tertuliano já chamavam. Então, o fato de usar ali nazarenos não quer dizer que o termo cristão não fosse usado, entendeu? Porque ali você está dentro entre judeus. Entre judeus eles continuaram, porque eles não admitem que Jesus era Cristo, né? Então eles não gostavam muito de chamar de cristãos. Eles preferiam chamar de nazarenos. O argumento que ele coloca aqui para dizer que havia cristãos aqui em Roma é que Paulo, na Epístola aos Romanos, ele não usa a palavra cristão. Mas só que dificilmente a gente pode negar que ele está se referindo a um grupo distinto lá em Roma, nos anos 60. Aqui ele vai considerar a carta de Plínio, né? A carta de Plínio, possivelmente, Tácito pegou alguma informação com Plínio, que Plínio investigou os cristãos, né? Agora, o Bernard Shaw, ele considera que o Plínio não tinha muito conhecimento ali dos cristãos. Na verdade, se Plínio considerasse os julgamentos como cristãos como uma tarefa de rotina dentro da sua vida pública, e usa o termo não como sinal de que é um neologismo ou uma introdução recente, mas ele dá a entender que esse termo já vem usado. Provavelmente ele já era usado lá nos anos 80. Tá? É possível que Tácito tivesse a ocasião de chamar os cristãos em livros posteriores à história, especialmente quando descrevendo o reino de Domiciano. Aqui não dá para saber, né? Porque o livro de Tácito ele se perdeu. Né? Aqui Tácito está falando da época de Nero. Né? Mas talvez quando ele falasse da época de Domiciano, ele pudesse falar alguma coisa sobre os cristãos. Mas a gente não tem um livro. Bom, conclusão. Brent Shaw não consegue desaprovar nossa visão usual que havia um grupo identificado como seguidores de Jesus em Roma, tão cedo quanto nos anos 60, e que seus membros eram chamados ou de cristianos ou de crestianos. Brent Shaw também não consegue provar que a afirmação de Tácito sobre o grande incêndio de Nero introduziu como réus e sujeitos a mais elaboradas penalidades os tais cristianos. Isso pode ser considerado como fato. Agora, se Pedro ou Paulo morreram nessa perseguição, aí tudo bem, isso é uma outra questão. Não é irrelevante para Tácito. Então, a conclusão, essa resposta daqui que ele está dando, ele está colocando que, assim, principalmente para esse argumento aqui da carta aos Romanos, né? Se Paulo consegue identificar aquele grupo que ele está escrevendo aquela carta como seguidores de Jesus, nos anos 60, né? Quer dizer, mesmo que a palavra cristão não estivesse em uso naquela época, não tem como negar que havia um grupo que seguia Jesus Cristo, né? Bom, esse é o texto que foi do Christopher Jones em 2017. O próprio Brent Shaw, ele vai escrever em 2018 uma resposta ao Christopher Jones. Então a gente viu o primeiro artigo do Brent Shaw, depois a resposta do Christopher Jones e agora aqui a réplica do Brent Shaw. Numa réplica, Christopher Jones arguiu que o conhecimento de cristãos com esse nome poderia ter atingido Roma nos anos 60. Mesmo admitindo alguma parte dessas críticas, eu vou tentar nessa resposta esclarecer meu argumento com relação e reafirmar minha reivindicação original que a perseguição aos cristãos sobre Nero em relação ao grande incêndio de 64 parece improvável.
Aqui, vamos pegar aqui e traduzir. Ó. A questão não é se diversas pessoas, mais tarde conhecidos como cristãos, foram arrastadas por acusações daquelas que o imperador Nero desejava responsabilizar por atear o grande incêndio em Roma. A tônica deve ser colocada no problema da perseguição. Isso é o Brent Shaw falando. Olha ele falando aqui. A questão não é se havia um grupo ali, que mesmo que aquele grupo não fosse conhecido como cristão, mas que mais tarde ficou sendo conhecido como cristão, né? Eram judeus que seguiam Jesus, tá? Vamos chamar assim? Esse grupo de judeus que seguiam Jesus Cristo em Roma. Esse pessoal foi acusado do grande incêndio de Roma. A questão não é saber se esse grupo existia ou não. A gente está falando. O foco está na questão da perseguição, que ele acha que não houve perseguição ali. Perseguição, no sentido claro do termo, ele vai dizer, teve indécio em 250. Agora, nota assim, ele ainda diz o seguinte, ó, tem autores, como esse aqui, John Reeves, que chega a dizer que mesmo indécio não teve uma perseguição como os cristãos. O Brent Shaw diz o seguinte, eu não acho esse argumento persuasivo, ou seja, ele reconhece que Décio em 250 teve perseguição. Tá? A Multiversal diz que não tem perseguição em lugar nenhum, em momento nenhum. Tá? O Brent Shaw diz, ele admite, em 250 teve uma perseguição ao grupo cristão, não na época de Nero. É isso que ele está pontuando aqui. Não é que ele não tinha cristão em Roma. Vocês viram o que ele falou antes? Não, isso não está nem em questão. Com relação àquela passagem em Atos 11, 26, que as pessoas foram denominadas de cristão, né? Ele considera essa passagem tardia, tá? Anacronismo, porque a primeira confirmação do uso de cristão e de cristianismo pela primeira vez acontece por Inácio, bispo de Antioquia. Pô, mesmo lugar, né? É justo o mesmo lugar que Antioquia também, que está lá em Atos 11, 26, né? Então, e judaísmo também, ele usa pela primeira vez essa palavra. O Inácio de Antioquia, vai aparecer isso em Magnésios 4.1, tá? Então, ele é o primeiro. Então, ele considera essa nomenclatura como anacronismo, assim. Agora eu vou tomar as observações do professor Jones, uma por vez. Bom, seu primeiro ponto é que as histórias das execuções de Pedro e Paulo não devem ser comparadas com os eventos do grande incêndio. O meu argumento suporta que a posição definida por Jones apoia a posição defendida por Jones. Quaisquer que sejam os eventos em Roma que possam não ter envolvido Pedro e Paulo, eles não estavam relacionados com o grande incêndio. Então essa é a primeira discussão. Pedro e Paulo morreram por causa do incêndio de Roma? Foram naquela perseguição? Bom, isso aí a gente não pode caracterizar, tá? Isso não está em discussão. Não é esse o ponto. A questão é saber se tinha cristão em Roma, tá? Aqui ele fala que essa parte de Atos 26.1, que os cristãos são denominados pela primeira vez, como historiador eu diria que isso é um pedaço de uma retórica inventada, tá? Para outros propósitos. Está certamente dentro do reino da probabilidade que alguém possa ter desejado estabelecer uma reivindicação para o primeiro uso do nome cristão e afirmar que isso aconteceu pela primeira vez em Antioquia. Ou seja, ele admite que é uma possibilidade. Aquela passagem que tem Atos, mesmo sendo escrita no século II, ela pode refletir um fato histórico. De fato, os cristãos foram ali denominados cristãos pela primeira vez. Tá? Agora, a primeira pessoa a reconhecer essa denominação foi Inácio, que não surpreendentemente era bispo de Antioquia. Então ele revela que sim, cristãos, mas
as pessoas reconhecerem aquele grupo como cristãos, isso levou mais tempo. Isso já vai ser do tempo de Inácio. Aí ele vai dizer sim. Em que sentido o autor de Atos usou, ou se ele pensou que os discípulos tomaram o nome para si mesmos, ou receberam de outros, isso está além da conjectura. Aqui essa passagem aqui, ó. Não há dúvida razoável de que havia sectários judeus em Roma. Sectários judeus. Seriam posteriormente chamados de cristãos. Alguns deles provavelmente eram seguidores de um Crestus, qualquer que fosse o nome que significasse para eles. Ainda acho que vale a pena repetir, no entanto, que exceto pela carta de Paulo, não há praticamente nenhuma outra evidência contemporânea independente que tenha relação com a sua presença. Mas ele reconhece que a carta de Paulo está se dirigindo a um grupo ali de seguidores de Jesus. Isso o Brent Shaw. Então o Brent Shaw reconhece a presença de cristãos em Roma. É isso que eu estou querendo dizer. Pedro e Paulo foram martirizados ali no incêndio de Nero. Tudo bem, isso é outra questão. Tá? Que o nome de cristão só ganhou popularidade ali com Inácio. Tudo bem, só ganhou popularidade com Inácio. Agora, que havia um grupo ali sectário, judeu, que seguia Jesus, Cristos, Jesus, em Roma, ele concorda. É certamente difícil de julgar a partir dessa carta em que Paulo afirma que pretende estar brevemente em Roma, qual o tamanho dessa comunidade cristã em Roma? Tudo bem. Segundo ele, não dá para dizer que ali era suficiente para eles serem designados na época de cristãos. É possível que o nome de cristãos fosse usado como aderente de Jesus em Antioquia tão cedo como 40. Aqui ele está dizendo aqui, ó. É possível que o nome cristãos seja usado para discípulos de Jesus em Antioquia tão cedo quanto os anos 40. E tenha se tornado aceito como uma forma de auto-identificação nas décadas seguintes. Mas isso deixa o moderno historiador, na minha ideia, uma distância significativa de ter o Estado de Roma, incluindo as altas autoridades, empreendido uma perseguição contra os cristãos. Então, o que o Brent Shaw está dizendo é perseguição do Estado contra os cristãos? Provavelmente não. Que havia ali um grupo seguidor de Jesus, que mais tarde ficaram conhecidos como cristãos, é possível, é provável. Então, veja, usar o texto do Brent Shaw para dizer que ele está dizendo que não tinham cristãos em Roma, pessoas que seguidoras de Jesus em Roma, ali no tempo de Nero, não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo sim, pode ter. Ele está dizendo que essa denominação se popularizou mais tarde, mas é possível que tenha ali seguidores. Esse é o ponto, entende? É isso que eu estou querendo dizer. Pedro e Paulo é outra discussão. Mas para o ponto da multiversal, que estão querendo dizer, a Brent Shaw diz que não tinha cristão antes de 70. Não, o Brent Shaw não diz isso. Não diz isso. É isso então. Muito obrigado então.